Eu vou trazer para vocês aqui agora os indicadores on-chain. Eu vou começar pelos que a gente olha todo dia, depois eu vou mostrar vários outros aqui que podem estar nos indicando que estamos no fundo, tá? Vamos começar aqui primeiro por um indicador que está ruim, que é o indicador das baleias, tá? Já faz aqui uma semana aqui, um pouco mais de uma semana, que as carteiras com mais de 1.000 bitcoins estão perdendo saldo, tá? Estão diminuindo o seu saldo constantemente aqui. A gente está com uma diminuição de saldo que já voltou para o patamar que a gente teve aqui, né? Nesse movimento aqui de queda do Bitcoin antes dele fazer máxima histórica. É isso mesmo? Não, isso aqui é antes do 46, né? A máxima histórica foi antes aqui. É um movimento um pouco que volta aqui atrás, né? Que quando ele fez antes dele ir para o 46 e negar o 46 e começar essa queda mais forte, né? Estamos voltando para esse nível aqui agora. Pera aí, deixa eu só colocar aqui que está errado alguma coisa. O que eu fiz com o gráfico aqui, meu Deus? Ah, tá, eu cliquei no lugar errado. É aqui, né? Então, voltamos para cá. Ah, tá, é porque eu coloquei a linha aqui no gráfico do Bitcoin, não no gráfico das carteiras, por isso que ele fez isso aqui, mas tudo bem. A gente está voltando para esse patamar aqui, né? E desde então, ó, desde março que a gente não vê essa quantidade de Bitcoins nas carteiras com mais de 1.000 Bitcoins, das baleias aqui. Então as baleias estão aparentemente se desfazendo de Bitcoins aqui nesse momento, tá? Daqui a pouco a gente vai olhar alguns outros indicadores on-chain que podem explicar um pouco isso, mas isso não é bom, né? Não é o que eu gostaria de estar vendo nesse momento, principalmente com o preço do Bitcoin onde está, mas é o que está acontecendo, né? O número de carteiras com mais de 1.000 Bitcoins teve uma super alta aqui, ele está em queda também, está em tendência de baixa também esse indicador. A custódia nas exchanges teve uma grande alta, né? Saiu um pouco das exchanges, mas está voltando o Bitcoin, então também está negativo. E esses aqui são os principais que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou entrar numa sequência de indicadores aqui para a gente entender o que pode estar, se a gente pode estar próximo de um fundo ou não, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, eu não uso média, vocês sabem, mas eu vou usar aqui nesse momento. Essa aqui é a média de 200, a média de 200 semanas, né? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho do gráfico. Essa aqui é a média de 200 semanas, né? Historicamente aqui, né, desde que a média de 200 semanas existe, ou seja, eu estou usando aqui o Brave New Coin Liquid Index aqui, que é o gráfico que tem maior histórico do Bitcoin, né, maior histórico de preço do Bitcoin. Usando esse gráfico, quando a gente passa as primeiras 200 semanas do Bitcoin, nasce aqui a média, né? Essa média que como ela é de 200 semanas, ela passa a existir só a partir daqui. E desde que a gente tem essa média funcionando, o preço do Bitcoin só, né, bateu nessa média ou perdeu essa média 4 vezes, né? Uma aqui e agora, né? Inclusive essa a maior perda da média de 200 semanas que a gente tem na história até agora é atual, né? Então esse aqui é um indicador que esse aqui é o menos importante, tá? Eu estou mostrando ele porque muita gente usa. Eu estou mostrando ele para vocês. Mas é a quarta vez na história que isso acontece. E isso pode ser um primeiro indicativo de fundo. Vamos pegar mais indicadores aqui agora. O MVRV Z-Score aqui, né, o que é o MVRV? É o Market Value sobre o Realized Value. Né? O que indica isso daqui? É a estimativa do preço de mercado do Bitcoin com relação ao preço realizado de quem comprou e vendeu o Bitcoin no meio do caminho, né? É um indicador on-chain, que a gente olha por dados que ele consegue calcular com base no tempo que as pessoas compraram, né? Qual foi o preço de compra e o preço de venda. Esse indicador aqui, só para ficar claro, e alguns desses indicadores aqui, eles são estimados, porque assim, você tem lá uma entrada do Bitcoin numa carteira, e aí você vai lá e vê qual foi a data que aconteceu aquela entrada e vê o preço que o Bitcoin estava. E depois você vê a saída do Bitcoin da carteira. Então, qual que é a estimativa aqui? É que quando o Bitcoin entrou na carteira é porque ele foi comprado. Quando ele saiu da carteira é porque ele foi vendido. E com base nessa indicação, né, do valor realizado aqui, que tem a ver com a data de compra e a data de venda dos players aqui, né, dos donos do Bitcoin, versus o valor de mercado, a gente tem aqui uma zona que tem sido boas zonas de compra historicamente, né? Olhando esse indicador aqui, a gente tem aqui abaixo de zero, né? Quando ele fica abaixo de zero, o market value pelo valor realizado, quando ele fica abaixo de zero, a gente tem historicamente bons pontos de compra. Isso aconteceu uma vez aqui,
2 vezes aqui, 3 vezes, 4, e a gente está na 5ª vez em que esse indicador aqui entra na zona verde, aqui, que seria uma zona boa para compras, né? Então, esse indicador aqui também está mostrando para a gente que a gente está próximo do fundo ou no fundo ou próximo do fundo. Né? Olhando para esse indicador especificamente, se a gente pegar aqui de 2014, por exemplo, a 2016, ele ficou bastante tempo nessa zona aqui, abaixo do zero. Né? Aqui em 2018 para 2019 ele entrou aqui nessa zona do zero aqui, na época em que o Bitcoin saiu lá dos 6 mil dólares e foi até 3, ficou por um tempo aqui também, e a gente acabou de entrar nesse indicador específico, a gente acabou de entrar nessa zona. Né? Então, olhando o MVRV Z-Score aqui, a gente está muito próximo, a gente acabou de entrar e pode ser que isso seja fundo, né? Ele pode bater aqui e voltar, como aconteceu aqui, por exemplo. Deixa eu só fechar o Telegram aqui porque tá foda. Não é aqui que eu fecho, tem que fechar aqui. A gente, por exemplo, aqui em 2020, né? 2020 a gente bateu aqui no Z-Score e já voltou rápido. Olhando só para isso aqui, né, é importante ressaltar aqui que esse movimento que aconteceu aqui em 2020 foi lá na crise do Corona Crash. E aí logo na sequência imprimiu-se muito dinheiro e o Bitcoin faz essa alta toda que a gente viu. Então, a única vez que esse MVRV Score entrou nessa zona de verde e já voltou a subir foi aqui, né? As outras todas ele ficou dançando aqui um pouco. Com base no cenário atual, inclusive, eu diria, né, que a gente tem uma chance grande de ficar aqui nessa zona verde por um bom tempo ainda antes do preço voltar a subir. Né? E aí poderia ser uma lateralização, né, grande aqui, que a gente inclusive pode estar esperando mesmo. Um outro indicador aqui é o tal do Pull múltiplo, né? O Pull múltiplo é o cálculo, né, dividindo o valor da criação dos bitcoins sobre a média móvel de 365 dias do preço, do valor da criação do Bitcoin. E esse também é outro indicador que, né, tem essa zona aqui de compra, né, do Pull múltiplo aqui. Muita gente usa esse indicador aqui. E pela 1, 2, 3, 4... 5, 6 vezes, é a 6ª vez que a gente entra nessa zona de preço, né? Já está bem próximo do bottom aqui, da parte mais baixa dessa zona de preço. Isso aqui também poderia estar indicando que a gente está chegando ou já estamos no fundo, né? As outras vezes a mesma coisa, né? Que ele entrou nessa zona de preço aqui, nessa zona desse cálculo aqui, né? A gente ficou um tempo por aqui, né? A gente acabou de entrar nessa zona aqui também, nesse ciclo atual. Então, esse indicador que é o do Pull múltiplo também indicando para a gente compra, né? Indicando zona de fundo, pelo menos, né? Que estamos chegando perto do fundo. Esse aqui é o Net Unrealized Profit and Loss. Esse aqui é um indicador completo, é o net entre lucro e prejuízo, né? Entre como é que fala? O lucro realizado e o prejuízo realizado, né? Como é que a gente calcula isso? Voltando para a história lá do MVRV, como eu sei, mas por estimativa, quando alguém comprou Bitcoin, quando ela vendeu, eu consigo saber se ela comprou e vendeu no lucro ou se ela comprou e vendeu no prejuízo, né? A gente consegue estimar isso. E esse indicador mostra para a gente, né, o quanto, né, em prejuízo que estão. Vejam que a gente tem umas zonas que teve bastante prejuízo aqui, né, que é essa zona aqui em 2012, aqui e o que ele chama de capitulação, né, que é o que a gente está, eu acho que a gente já está passando pela capitulação. A capitulação pode durar um tempo, mas eu acho que a gente já está nesse movimento de capitulação. Né, essa parte vermelha aqui é quando estão capitulando, ou seja, tem muita gente aceitando sair no prejuízo, né? E a gente também entrou nessa zona de capitulação aqui por esse indicador de novo aqui agora, ele está no vermelhinho de novo, né? A última vez que a gente viu ele entrando no vermelho foi no Corona Crash e antes disso lá em 2018 para 2019, né? Que a gente entrou em capitulação aqui nesse indicador. Então mais um indicador aqui que poderia, né, tá mostrando a gente que a gente está próximo do fundo ou chegando próximo de um fundo. Outro indicador aqui, que é o percentual do supply em lucro, né? Vejam que a gente está nesse momento com 50%, um pouco segundo esse indicador, lembrando sempre, tá, turma? Tudo isso daqui é estimado, não tem como ter certeza que são esses números mesmo, mas pela estimativa desse indicador, que tende a ser bastante próximo, a gente está aqui perto de 50% do supply, 50% do supply do Bitcoin está em lucro.
né? E historicamente, quando a gente caiu abaixo desses 50%, depois veio o movimento de alta, né? Então esse também tem sido um indicador de compra aqui. A gente está chegando próximo dos 50, a gente ainda não caiu abaixo dos 50. Lá no Corona Crash, por exemplo, a gente ficou um tempo abaixo dos 50 aqui, né? Chegamos perto de 40% aqui e o que significa isso aqui, ó? De todo o supply do Bitcoin emitido, todos os Bitcoins emitidos, né, existentes, 40% desse supply dos bitcoins existentes estão em lucro apenas, né? 50% dos bitcoins existentes estão em lucro apenas, ou seja, 50% dos bitcoins foram comprados, foram adquiridos em preços abaixo do valor que a gente está agora, né? Então é bastante coisa isso. Isso aqui é um indicador também que está, né, entrando na zona de compra, aqui, na zona que indica para a gente que a gente está chegando em fundo. Mais um indicador aqui é o Stablecoin Supply Rate. O que esse indicador mostra? Ele mostra o poder de compra das stablecoins nas corretoras aqui, né? Quanto mais stablecoin tem nas corretoras podendo comprar Bitcoin, né? Quanto maior o número, a tendência é que você que significa que a gente está chegando próximo de fundo. Aí ele tem essas bandas aqui, é tipo as bandas de Bollinger aqui. Quando ele bate na parte de baixo dessa banda aqui, costuma indicar também ponto de compra, né? Costuma indicar fundo. De novo, estamos aqui nesse outro indicador também chegando próximo do fundo, usando esse indicador como base. Mais um, vamos lá. Esse aqui é o Hash Ribbon. Isso aqui tem a ver com a média móvel do hash rate do Bitcoin, né? Em geral, quando as médias cruzaram aqui, uma média com a outra, e aí você sabe que eu não gosto de média, mas essa aqui é a média do hash rate, eu vou considerar ela só para esse exemplo aqui. Né, quando ela chegou no vermelho, em geral também foram pontos aqui que eram pontos bons para comprar, né, quando aconteceu, e a gente acabou de entrar de novo também nessa parte vermelha aqui de novo, ou seja, mais um indicador mostrando para a gente que a gente pode estar próximo de fundo. Mais um indicador aqui, Hodler Waves. O que esse indicador mostra? A quantidade de carteiras, né, ao longo do tempo que estão a quantidade de bitcoins em valor, né, em valor em dólares, mas que estão há quanto tempo essas carteiras existem, né? Então vejam que quando muita gente no curto prazo começa a vender, aumenta os longos prazos aqui. Então, por exemplo, ó, hoje o maior número de bitcoins aqui, o maior número de volume que tem no Bitcoin hoje são de pessoas que compraram o Bitcoin entre 6 meses e 12 meses, tá? Então quem comprou entre 6 meses e 12 meses está fazendo hold ainda, né? É a maior faixa aqui. Só que conforme as faixas vão diminuindo, né? As faixas de curto prazo vão diminuindo, as de longo prazo tendem a crescer. Então, por exemplo, a faixa aqui de 3 a 5 anos, os holders de 3 a 5 anos estão aumentando o seu percentual o número de bitcoins comprados, né, nessa faixa de tempo aqui está ficando maior. Né? Esse indicador aqui está aumentando bastante. Ele não mostra fundo ou não, mas eu quis trazer ele aqui para vocês. Vamos mostrar mais um aqui. O Realized Profit to Value, né? Aqui é um outro indicador também, que é o RPV aqui, que mostra a questão de realização de lucros aqui, né? E de novo a gente está entrando aqui na zona verde, que costumou ser uma zona boa para compra historicamente aqui. Né? E o último aqui que eu tenho para mostrar é o Spent Output Ratio, também é um indicador que mostra, né, o valor realizado dividido pelo valor da criação do Bitcoin. Também é uma métrica de preço de compra e venda, né? E eu vou usar o ajustado aqui, que tira as transações com menos de uma hora aqui, porque são dos especuladores aí. E a gente também, quando fica abaixo do zero aqui, historicamente, foram bons pontos para comprar. Então, assim, vocês viram aqui uma porrada de indicador aqui on-chain, né, que mostra que o Bitcoin está chegando ou já está, né, numa zona de fundo, historicamente falando. Né? Volto a dizer para vocês, isso tudo que eu estou dizendo, né, são indicadores que muita gente usa como, né, indicadores on-chain. Eles são indicadores calculados com base em dados que não tem como ser manipulados, porque você está olhando para a blockchain. Né? O que são, para quem está me chegando aqui agora e nunca me viu falando sobre isso, até porque eu falo pouco mesmo, mas o que são os dados on-chain, galera? Para que você que chegou aqui agora e não sabe o que é um dado on-chain, da onde que eu estou tirando essas informações? Uma das grandes características das criptomoedas, né, principalmente o Bitcoin, é que você tem uma transparência total sobre tudo que acontece na rede. É possível você rastrear
tudo que aconteceu dentro da rede do Bitcoin. As carteiras, os saldos, quando entrou, quando saiu, todas as informações você consegue ter ali. Você não consegue saber de quem são essas carteiras necessariamente. Algumas a gente sabe que dá para saber de quem são, mas você não tem como ter certeza de quem é, porque não tem um CPF ligado ali na carteira. Mas a gente consegue, olhando historicamente para os dados da blockchain, saber tudo o que está acontecendo. E todos esses dados que vocês estão vendo aqui são extraídos da blockchain. No mercado tradicional, a gente tem, por exemplo, né, toda a negociação que acontece na Bolsa de Valores acontece no Brasil aqui na B3, por exemplo. Então, tudo que acontece de negociação de ações passa pela B3. Só que os dados não são 100% transparentes. E existem negociações que acontecem de balcão que não afetam o preço, no caso da B3, por exemplo. Né, e não aparece, ninguém fica sabendo que essas transações aconteceram, ou muito poucas pessoas ficam sabendo que essas transações aconteceram. Às vezes são vendas gigantescas de ações e tudo mais. No caso do mercado cripto, também a gente tem, né? Vamos lembrar, tudo que a gente vê de preço, quando você olha esse preço que está atrás de mim aqui do Bitcoin, esse preço ele vem das corretoras, né? Das exchanges. Então, quando a gente olha esse preço aqui, esse preço ele é um preço da média aí, calculada entre várias corretoras, né? Uma média de preço calculada entre várias corretoras de criptoativos. Mas tem muita transação, por exemplo, se eu compro, vamos lá, se eu comprar com o pessoal lá da Forte Exchange, se eu comprar com o pessoal da Forte Exchange que é P2P, a transação que eu fiz com eles não necessariamente vai ser computada para o preço do Bitcoin. Vamos supor que eu fiz uma compra grande de Bitcoin. Fui lá e comprei 1.000 Bitcoins. Fiz lá uma compra gigante de Bitcoins, comprei 1.000 Bitcoins. Se eu tivesse comprado 1.000 Bitcoins numa corretora, dependendo da corretora, eu poderia ter deslocado bastante esse preço e isso poderia, inclusive, causar um movimento de valorização em várias exchanges ao mesmo tempo. Né? Isso poderia acontecer. Quando eu faço isso, por exemplo, com o P2P, imagina que o P2P ele tem contato com várias pessoas. Eu quero comprar 1.000 Bitcoins e ele tem alguém, alguma baleia lá que ele negocia que tem 1.000 Bitcoins para me vender. Essa negociação é intermediada pelo P2P, mas no fundo ele está comprando do cara que tem 1.000 e vendendo para mim direto. E isso não vai afetar a book de preço. Por quê? Porque essa operação não entrou em corretora, então isso não é computado. Eu estou explicando isso porque a gente tem vários tipos de transações, as transações que acontecem em OTCs, né, que são, eles chamam over the counter, acho que é uma coisa assim, que significa que não entra no livro de ofertas das corretoras, então por isso não afeta preço. E essas transações ficariam escondidas se fosse no mercado tradicional. No mercado cripto, a gente tem como saber que elas aconteceram porque esses dados ficam registrados na blockchain. Você vai ter uma movimentação saindo de uma carteira e entrando em outra, né? E com base nisso você consegue saber se as baleias estão se movimentando, se o número de bitcoins nas carteiras com mais de 1.000 está aumentando ou não, né? Então os dados on-chain eles são dados que são conseguidos através do excesso de transparência que a gente tem na blockchain. Então todos esses dados que eu mostrei para vocês aqui agora, todas essas avaliações aqui são avaliações olhando para esses dados que são dados que não dá para você forjar. Né, são dados que estão ali na blockchain mesmo, não tem como fraudar essas informações. E vários, como vocês viram aqui, vários desses indicadores estão nos indicando que a gente está próximo de fundo. Só que também, do mesmo jeito que está chegando que a gente está próximo de fundo, vocês viram que vários indicadores daqueles, quando entramos na zona de fundo, ficaram um tempão ali, rodando naquelas faixas ali. E sinceramente, eu acho que é isso que a gente tende a ver acontecendo, com base principalmente no que a gente está vendo no preço do Bitcoin, atual aqui, né?